que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta. Um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar, mas a gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é, com calma, com cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil, que interessa, sempre interessa há bastante tempo, mas muito difícil. Faz todo sentido, né? Eu acho que essa declaração é mais naquela linha do todo grande jogador interessa ao Flamengo, né? Mas na prática é muito complicado. Contratar, chegar lá, quanto custa e botar na mesa, ele já deixou claro que não vai fazer isso. Seria uma loucura o Flamengo fazer isso. Porque a gente ainda tem que brigar do real com o euro. Nossa. A luta aí é terrível. Então você tem que ter um volume de arrecadação aqui gigantesco para não estar nem aí a diferença do real para o euro. Agora, um empréstimo, não sei. De repente o Benfica fala, pô, vamos levantar o cara, deixa aí, vai para a Copa, sei lá, quem sabe ele vai para o Brasil e é convocado e faz um bom Mundial e o Benfica, na cabeça do Benfica, qual é o argumento que será colocado? Agora, o que o dirigente não pode é simplesmente, isso é muito difícil, né? Não vamos nem tentar, isso você não deve. Tentar, qual é o problema de tentar? Né? Agora, que é difícil porque é um jogador que ele está operando no outro mercado, que é o mercado do futebol europeu. Agora, que seria um ótimo nome, no caso de um acerto, que eu acredito que seria por empréstimo, você teria que convencer o Benfica, o jogador fazer uma pressão no clube. E não é assim, você vai lá pressiona o Benfica. O Benfica faz negócios, como faz o Porto também, principalmente, são ótimos, né, em Portugal para fazer negócios. Mas a janela fechou, então entre europeus não tem mais trocas só no meio do ano. Então agora dá para chegar lá e ver o que está rolando, o que é possível fazer, quem é que está contente, quem é que está descontente. Agora, o Flamengo precisa? Precisa. Poxa, mas precisa? Claro. Você está falando do Flamengo. Se você falasse para mim, do Flamengo de 10 anos para trás, seria um luxo. O Flamengo de hoje ele é diferente. As receitas são diferentes, os objetivos, os campeonatos que ele disputa, a expectativa da torcida, tudo é diferente. Então ele pode ir ao mercado, se não tem Everton, pode ter outro, e ter outros jogadores. Essa história do 11, é um negócio que era assim, os repórteres infartavam. Se não tivesse coletiva pronto, a escalação... E o time titular tem que existir um time titular. Exatamente. Quem não está dentro é reserva, quem está dentro é titular. Esse mundo já não existe mais. Não existe mais. Então, o Flamengo precisa ter outros jogadores. E, para mim, o Everton, Michael e Marinho não tem nada a ver. A reposição. Você pode ser até no... Só um nome pelo outro. A preferência da escolha no banco pode ser... a preferência sempre é o Marinho, é a primeira alteração do treinador. Vou usar o Marinho como ponta em vez de atacante. Vou jogar ele para a esquerda. Agora, mas... Não é, saiu o Michael, vem o Marinho, a mesma coisa, gente. Não tem nada a ver, apenas que tem um dinheiro no caixa para fazer bons negócios. E esse foi um. Saiu o Michael, dá para pegar, direcionar parte da grana, trazer um jogador e, quem sabe, trazer outro aí. O Flamengo precisa. E é bom olhar para trás, o Flamengo, hein? Então, exato. Só está olhando para frente aqui. É até o que eu ia perguntar. De repente, é lógico que o Everton Cebolinha... e o Jean já está fazendo o gesto que concorda, é um cara diferente, que chegaria, como vocês já disseram, para ser titular do time. Mas o Flamengo tem outras posições mais carentes, não? De repente, essa viagem à Europa pode render um namoro de um lateral direito, por exemplo. De um zagueiro. Hoje o Rodrigo Caio é um problema. É uma incógnita. Né? Então, de repente, o Flamengo pode pensar até, se tem ali um dinheiro para investir, não 20 milhões de euros, mas se tem um dinheiro para investir numa contratação internacional, que de repente pudesse pensar numa outra posição. Né? Nesse momento a gente tem muitas tendências e não tem respostas, mas a tendência clara é que a lacuna no Flamengo nesse momento é a zaga, por causa da situação física do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, vale lembrar, o São Paulo chegou a negociar, eu não lembro se foi para o Atlético de Madrid. Não era a história do Valência? Parece que ele foi reprovado no exame médico. Era uma história... A história que não fica só no exame, né? Tem. Mas resumindo, lá dentro do São Paulo diziam que ele tinha um problema no joelho que provavelmente
encurtaria um pouco a carreira dele. Não é que vai jogar até os 20 e poucos, não, vai jogar, mas que encurtaria um pouco a carreira dele porque ele tinha um problema ali. Lógico que a ciência se desenvolve, os tratamentos vão acontecendo, as coisas vão mudando, vão melhorando, e de repente isso até não acontece. Mas isso já era uma coisa que se dizia no São Paulo. E no Flamengo, ele que é titular ao lado do Davi Luiz, é um jogador que eu acho que o próprio departamento médico do Flamengo olha e deve pensar, não sei se suporta a temporada. E quando esse cara não jogar, quem entra no time e o torcedor fala, tá bem coberto? Não tem. Não tem. Eu acho que essa é a principal lacuna do Flamengo, que a diretoria tem que colocar toda a sua atenção, e ela sabe disso. Ela sabe disso. Ela não está falando, mas obviamente ela sabe disso, o treinador sabe disso, todos ali sabem disso. O Everton Cebolinha seria muito interessante se viesse, mas eu fico pensando onde ele poderia jogar, porque ele tem que jogar, mas onde ele jogaria? Porque ele seria o jogador que substituiria o Michael, num nível muito melhor que o do Michael. Mais jogador mais pronto, mais resolvido. E ali tem o Bruno Henrique. Então, o que o técnico faria? Colocaria o Bruno Henrique, já que ele cogitou, por exemplo, de jogar com Pedro e Gabigol, colocaria o Bruno Henrique ali como um atacante saindo e eu jogaria o Everton Cebolinha como ala e tal. Mas, resumindo, é bom se vier, mas está longe de ser uma prioridade para o clube, acho eu. E o Marinho, tem que lembrar também, o Flamengo ano passado não tinha um jogador, tinha o Kennedy do lado direito, que não era usado ali, podia usar como um ponta, mas não foi usado ali. Então tinha um construtor. Agora tem um velocista e um construtor. Do outro lado tem o velocista. Não tem o construtor ainda, pode ser deslocado de repente. Bruno como segundo, Bruno como segundo atacante. O elenco é muito rico. O Bruno como segundo atacante. Everton. Só que aí muita gente deve estar pensando agora, Marinho, Cebolinha, Bruno Henrique e Gabigol. Perfeito, você tem 4. Aí você deixa para o Arão e o Andrés Pereira resolverem todas as outras situações de articulação do time. Então, assim, nem tudo é o que parece. Né? No papel é maravilhoso. Né? Para mim, os dois jogadores mais influentes no Flamengo em campo são Arrascaeta e então Henrique. Tira o volante, pronto, vai sem ninguém. E não é assim, né? Já que não tem o Rodrigo Caio, joga sem o ali. O futebol brincando. Seria lindo se fosse assim tão fácil, né? Sim. Mas não é essa moleza toda. Agora, ter esses nomes à disposição, isso seria fantástico. Porque aí ele pode encarar uma temporada, inclusive porque a gente não chegar naquele ponto de falar assim, o que vai ser descartado? Porque essa conversa aqui, quando chega ali agosto, setembro, ela domina. Vai descartar o quê? Brasileirão? Libertadores, se estiver na Libertadores, Copa do Brasil, e que é um absurdo um grande clube no Brasil, qualquer grande clube, ter que chegar num ponto do calendário que descartar uma competição. Os grandes, aqueles que podem concorrer e disputar todos os títulos, não devem descartar nada. A gente tem que ter um calendário que algum clube, se tiver competência, possa ganhar todos. E é difícil. O Atlético Mineiro, não sei se ia ganhar a Libertadores, mas por pouco não se classifica para a final. Mas isso é exceção, isso não é a regra. Aqui a regra é difícil de executar, porque é difícil. Aqui em São Paulo nós tivemos o empate do São Paulo, né, contra